Vocês estavam reclamando pra caramba de placa de vídeo, né? Ah, não dá pra comprar placa de vídeo dessa geração porque, nossa, o salto foi pequeno, tem, sei lá, multiframe generation, só não tem um avanço em relação à geração anterior. Pô, a 5050 é uma 4060, não melhorou nada e tal. E muita gente reclamou das placas de vídeo da geração atual da Nvidia por falta de memória, ou quantidade de memória insuficiente. Não, mas 8 GB é muito pouco, tem que ter mais VRAM. E depois de muita reclamação, a Nvidia finalmente parece que está dando ouvidos para os seus usuários e vai trazer a resposta para todos os nossos problemas e vai aumentar a quantidade de VRAM aonde mais importa, que são as placas de vídeo de entrada para Full HD. Mais especificamente para a placa que mais faz sentido para o brasileiro, a placa de vídeo mais barata da série RTX 50 comercializada no Brasil. A RTX 5050 vai ganhar mais VRAM, atendendo aí os pedidos e os clamores dos seus usuários. E a gente já vem falando sobre isso faz bastante tempo, sobre como a quantidade de VRAM tem dado uma limitada, principalmente se a gente pensar nas gerações anteriores ou nas mais recentes. Se você pegar aí, por exemplo, a RTX 4060, 8 GB em relação a 3060 que tinha 12 GB, foi um retrocesso. Saindo da série 30 para a série 40, a gente teve um retrocesso principalmente para as placas de vídeo de entrada. Nas demais faixas de performance ou de custo, as placas ficaram basicamente na mesma. A 5070 continuou com os 12 GB da 4070, a 5070 Ti acabou ficando com os mesmos 16 GB da 4070 Ti Super, e a 5080 ficou com os mesmos 16 GB da geração anterior com a 4080. A 5090 foi uma das poucas, se não a única, que teve aumento em relação à geração anterior. Se a gente pegar aí uma 5090, ela tem 32 GB contra os 24 GB. Mas se a gente voltar uma geração, mesmo a 4090 continuava com a mesma quantidade de VRAM. Então a Nvidia, ela tem essa fixação por diminuir ou manter a quantidade de VRAM. É claro que existem outras tecnologias aí que vêm avançando para tentar compensar isso, mas a verdade é que nenhuma delas substitui a quantidade de VRAM necessária. Até mesmo as novas tecnologias de software da Nvidia ou mesmo da AMD necessitam de mais VRAM para operar, como por exemplo o Ray Reconstruction, como o DLSS e o próprio Ray Tracing. Todas as tecnologias novas necessitam de mais VRAM, ainda que você esteja utilizando para fazer o upscaling, ou seja, rodar numa resolução menor. Todas as outras tecnologias acessórias que você estiver ativando vai precisar de mais VRAM para isso. E claro que os jogos vão evoluindo e você precisa de cada vez mais memória para rodar com as texturas de maior qualidade que nós temos agora e mais pesadas também. A Nvidia não parece concordar com isso e eles continuam trazendo as placas de vídeo com a mesma faixa de VRAM, mesma faixa de memória. A AMD, que poderia trazer um contraponto, não o fez. Continuamos tendo a 9060 XT de 8 GB contra a 5060 Ti de 8 GB ou a 5060 de 8 GB. E claro, tem uma 9060 XT de 16 GB porque tem uma 5060 Ti de 16 GB. Na concorrente da 5070 a situação muda um pouco, então a gente tem mais VRAM do lado da 9070, mas na 9070 XT volta para a mesma situação onde tem a mesma quantidade de VRAM da sua concorrente. Diferente da geração anterior, a AMD não trouxe nenhuma solução com mais de 16 GB. Então se você quer ou precisa de mais VRAM, vai ficar precisando ou vai para a Nvidia e vai pagar mais caro. E isso é ruim porque quando é um diferencial a quantidade de VRAM, você pode sim optar por uma concorrente justamente por conta da memória. E foi o que a Intel fez com as suas placas Intel Arc, que tem 10 e 12 GB, se comparados com o 5050 e 5060, que tem ali apenas 8 GB. Muito se falou sobre as RTX 50 Super, ou seja, a Nvidia poderia trazer uma atualização com a 50 Super com mais VRAM. Supostamente essas placas foram canceladas, de acordo com as informações que nós tivemos durante a CES, elas realmente foram canceladas, mas não dá para cancelar
cancelar o que você nunca anunciou. A Nvidia nunca oficialmente anunciou as RTX 50 Super, então não dá para dizer que eles cancelaram. Porém, as informações de bastidores dizem respeito a um cancelamento ou um adiamento que vai se tornar provavelmente um cancelamento, porque pela escassez de memória no mercado, a Nvidia não deve trazer configurações com mais VRAM. As configurações com mais VRAM seriam possíveis por conta dos chips de memória que estão sendo fornecidos agora com uma quantidade maior de memória por módulo. Então, por exemplo, se você pega aí uma RTX 5060, ela tem 4 módulos de 2 GB. Se você utilizar as memórias mais novas, ela vai ter 4 módulos com 3 GB, o que daria uma configuração de 12 GB, que seria o que a gente tinha na RTX 3060. Então, basicamente, sem mudar o projeto da placa, mudando apenas a configuração de memória, você conseguiria trazer ali mais VRAM. De novo, isso dependeria de disponibilidade no mercado. A gente não tem disponibilidade de VRAM no mercado porque está em falta. A inteligência artificial está comendo tudo. Segundo a Nvidia, isso é ótimo, porque para eles escassez de produto é bom, porque eles têm o melhor produto, então eles vão vender mais. E a gente que precisa de VRAM para essas coisas supérfluas, tipo utilizar o seu PC no dia a dia, fazer upgrade ou para qualquer outra finalidade que não seja para data center de IA, é coisa inútil. Mas parece que eles encontraram uma solução. Tirando o proveito dessas memórias com uma capacidade maior e utilizando a mesma SKU, ou seja, a mesma versão de GPU que nós temos no mercado, a Nvidia trouxe ou pode trazer uma solução, segundo as informações, que seria a resposta para os seus pedidos. Uma placa com mais VRAM. Especificamente a RTX 5050 com 9 GB de memória GDDR7 que seria lançada por volta da Computex. Placa de vídeo RTX 5050 de 9 GB com previsão de lançamento em 3 meses. Ainda ontem ficamos sabendo que a Nvidia está preparando um presente surpresa para os gamers, com uma atualização generosa para quem busca jogos da próxima geração. Ele precisou colocar sarcasmo, porque tem gente que realmente não entende que isso é sarcástico, né? A atualização é para o modelo de desktop da RTX 50 mais básico, a RTX 5050, e supostamente adiciona 1 GB de memória além de GDDR7 mais rápida. Agora, de acordo com o Benchlife, que costuma ser um dos sites mais rápidos a confirmar informações antecipadas de parceiros de placas-mãe, o site corroborou essa SKU com suas fontes. Lembre-se de que a Nvidia ainda pode alterar as especificações no final do ciclo de desenvolvimento, e já vimos documentos internos de produtos que nunca chegaram ao varejo. Essa notícia é verdadeira. Anteriormente havia rumores de que chips GDDR7 de 3 GB seriam usados nas séries de GeForce RTX 50, mas a realidade é um pouco diferente dos rumores anteriores, pois o produto que supostamente usaria chips GDDR7 de 3 GB é a GeForce RTX 5050. Na arquitetura de GPU Blackwell da Nvidia, a GeForce RTX 5050 é o único produto que utiliza chips de memória GDDR6. No entanto, agora está confirmado que poderemos ver uma Nvidia GeForce RTX 5050 com chips GDDR7 por volta da Computex 2026. O principal motivo para isso é, obviamente, a oferta e a demanda de GDDR6. Claro que isso não significa que haverá uma atualização de 8 GB para 12 GB de GDDR7. O Benchlife afirma que a Nvidia pretende lançar esse novo modelo por volta da Computex, o que aponta para o início de junho. Para contextualizar, a GeForce RTX 5050 original foi lançada em julho do ano passado, portanto esse lançamento ocorreria próximo ao seu primeiro aniversário. Não está claro se a Computex será o evento de anúncio ou o lançamento propriamente dito, então a disponibilidade pode ocorrer mais tarde. Um detalhe importante a lembrar é que a GeForce RTX 5050 não foi posicionada como um modelo padrão para venda no lançamento. Ela foi direcionada principalmente a OEMs e integradores de sistemas, mas também chegou a ser comercializada em lojas. A Nvidia também não forneceu amostras para análise da GeForce RTX 5060 de 8 GB ou da GeForce RTX 5050 de 8 GB para imprensa. Com base nisso, um lançamento completo para a mídia de um modelo de 9 GB parece improvável. Muitas informações interessantes aqui, né? Para contextualizar para vocês, então, obviamente nós temos agora os chips GDDR7 de 3 GB, a 5050 é a única do lineup que ainda utiliza GDDR6. As placas da Nvidia utilizam GDDR7, com exceção da RTX 5050, e da AMD utilizam GDDR6. Supostamente seria só uma atualização da RTX 5050, não seria uma RTX 5050 Super, e ela utilizaria 9 GB de VRAM. Por que 9 GB? Porque seriam 4 módulos de 3 GB. Tá sabendo legal? Não, de 3 GB não, seriam 3 módulos de 3 GB. 4 módulos seria muito, eles não podem fazer isso. E aí, se vocês notarem aqui nas
especificações, isso vai mudar uma outra especificação que é o bus de memória, né? A interface que ficaria 96 bits contra 128 bits. Eu vi que muita gente deu atenção para isso, eu acho que é o ponto mais inútil pra gente discutir sobre a placa, porque o que conta mesmo vai ser isso aqui no final, que ela vai ter uma largura de banda de memória maior, então não faz diferença. Ah, mas é 96 bits só, não sei o que. Meu, dane-se, isso não é importante. Sempre importante é a performance que a placa entrega, nunca as especificações. A gente já se apegou muito nisso quando saiu a série 50, ficava a gente falando assim, ai, mas essa daqui ela tem mais cara de 5070. Realmente tinha, a gente fez vídeo falando, sim, galera, tem cara de 5070, tem cara mais de ser uma 5060. Mas a performance que ela entrega é condizente com o que ela deveria ser. No fim, o que importa é a performance. Eles estão vendendo um chip com um corte menor, por um nome maior, sim, mas no fim o que importa é a performance e o preço. Então isso aqui é um detalhe meio inútil, porque apesar dela ter uma interface de 96 bits, ela vai ter uma largura de banda de memória maior do que da sua contraparte de 8 GB GDDR6. Seriam 9 GB, as especificações da GPU supostamente seriam as mesmas, a gente não tem um SKU ainda e também não sabe qual que seria o corte, se seria uma GB207 ou seria uma GB206 cortada, a gente não sabe disso ainda, mas todas as especificações supostamente se manteriam as mesmas. É claro que o TDP provavelmente vai mudar por conta das memórias GDDR7 terem um consumo maior. E o preço a gente não sabe também se eles vão cobrar a mesma coisa ou se eles vão vender mais caro. Pode ser só uma opção também para a NVIDIA atualizar o preço da RTX 5050 e falar, gente, que agora vai com GDDR7, ela tem mais performance. Em relação à performance final, não dá para esperar muita coisa dela não, tá? Inclusive a diferença aí ficou bem pequena. Existe uma largura de banda de memória maior, mas isso não quer dizer que ela vai ter uma performance maior, principalmente se for a mesma GPU. Pode influenciar, mas influencia pouco. É claro que se você pensar na configuração, é uma GPU que tem ali uma configuração inicial de 128 bits para as memórias de DDR6, que são 4 módulos. 4 módulos, cada módulo é 32 bits. Então, 32, 64, mais 32, 96, mais 32, 128. Então é por isso que tem essa configuração. A parte triste disso é que dava para meter uma de 12 GB. Dava muito para meter uma de 12 GB ali. Só não dá para meter uma de... Quer dizer, não vou falar que não dá, porque depois eu posso me arrepender. Até dava pra colocar uma de 6 GB. Dava. Não quer dizer que eles vão. Mas ao mesmo tempo que dava pra colocar uma de 6, dava pra colocar uma de 12. Porque, de novo, se você olhar no PCB da placa, dá pra você colocar 4 chips. Do mesmo jeito que dá pra você atualizar uma 5050 para 9 GB, dá pra você atualizar uma 5060 para 9. Mas também dá pra atualizar pra 12. E dá pra você atualizar uma 5060 Ti para 12. Então, dá pra você simplesmente substituir a configuração de memória que você já tem, que é suportada por cada especificação de GPU, ou a GPU, entenda-se o SKU, a 5060, 5050, 5060, 5070, 5070, e chegar no que estava previsto para Super, que era aumentar a quantidade de VRAM. Agora, para que eles vão fazer isso? É a pergunta. Eu já tô realmente curioso, eu quero que você deixe aí nos comentários, inclusive, qual a sua teoria do porquê que a NVIDIA está aumentando a quantidade de VRAM especificamente da 5050. Eu já tenho meu palpite, mas eu quero ouvir o de vocês aí. Comenta aí por que vocês acham que eles estão aumentando a 5050 para 9 GB. 9. Não é 10, não é 11, não é 12, não é 15, é 9. Aumentando incríveis 1 GB, que continua sendo 1 GB a menos do que uma B570, que é a placa de entrada da geração atual da Intel, e 3 GB a menos do que a B580, que seria a concorrente direta da 5050. Eu fico pensando aqui, eu só consigo pensar no usuário médio. Eu não tô falando você que tá assistindo, você chegou nesse vídeo aqui, principalmente se você deixou o like, você já é um entusiasta. Você veio parar aqui numa conversa completamente aleatória de uma placa de vídeo de 9 GB da NVIDIA. Você já é um entusiasta que está querendo saber mais do que as pessoas comuns querem saber sobre isso. Qual é o impacto que tem isso pro usuário médio? O cara que vai comprar uma placa de vídeo e olha 5050 de 8 GB ou de 9 GB. Tenta pensar como um cara que não entende nada de hardware, que não tem a mínima noção das coisas. Qual vai ser a reação dele como comprador? O que ele vai fazer? Pensa num cenário onde a 5050 de 9 GB custa mais caro. Em relação à performance, não dá para saber especificamente como vai ser a performance e nem onde vai afetar. Dá para obviamente chutar que vai afetar em casos onde a VRAM fica em falta. 1 GB de VRAM é o suficiente? Em alguns casos pode ser. Não é só porque eu não concordo com a estratégia da NVIDIA que eu vou chegar aqui e descaradamente mentir pra vocês e falar que não faz diferença nenhuma 1 GB. Onde falta 1 GB, 1 GB faz diferença, vai. É verdade. Se de repente você tá jogando um jogo e ele extrapolou por pouco a VRAM, 1 GB já faz diferença. É uma excelente solução? Não, é uma péssima solução. Excelente solução seria 12 GB. Ai, mas não precisa de 12 GB numa placa pra Full HD. Será que não precisa mesmo? Porque a 3060 de 12 GB ela tá sobrevivendo muito bem, obrigado, hoje em dia. Claro, a GPU não acompanha a quantidade
quantidade de VRAM. Mas a GPU de uma 5050 ou de uma 5060 ou de uma 5060 Ti, então nem se fala, eu acho que casariam muito bem com 12 GB de VRAM. E eu acho que, inclusive, as pessoas de bom grado pagariam um pouco mais por isso. Eu tô dizendo que é o certo? Não, eu acho que o certo era eles venderem no mesmo preço das de 8 GB. Porque esse é o ponto que foi mais criticado das placas da série 50. É claro que falando sobre questão de performance, falando sobre o corte dos chips e tudo mais, mas a questão de VRAM foi o calcanhar de Aquiles dessas placas. Foi muito, mas muito criticado com força por praticamente todo mundo. A sua 5050 de 9 GB não vai virar uma 5060, pode ficar tranquilo. Mas, pelo menos nas situações onde falta VRAM, ela teria uma vantagem em relação a 5060, porque, de novo, não tô dizendo pra vocês que 9 GB é o suficiente pra resolver todos os problemas do mundo, mas quando você estoura por pouco os 8 GB, e curiosamente acontece bastante, seria uma solução. Tomara que eles mudem o projeto no último minuto, porque você viu que eles comentaram aqui. Pode ser que aconteça de nunca aparecer esse produto também. Tivemos vários outros produtos que foram só protótipos, que chegaram em várias fases. A gente teve, inclusive, do lado da Intel, né, o que deveria ser a B770 e nunca existiu, virou a P70, que é uma placa agora que vai ser só para o mercado corporativo. Então não seria a primeira nem a última placa que eles deixariam de lançar. Não deve ter review dessa placa no lançamento, porque nós não recebemos a 5050 e nem a 5060 no lançamento. Até hoje a gente ainda não tem, porque não foi uma prioridade, por algum motivo, porque internamente na NVIDIA eles acharam que não era importante, nem pro nosso mercado. De novo, discordo da estratégia, mas eu não sou NVIDIA, tampouco sou obrigado a receber as placas deles ou eles mandarem, mas a gente não deve ter visto isso no lançamento. Tomara que eles não façam aquela pataquada que eles fizeram durante a Computex, de lançar durante a Computex, não mandar pra ninguém, socar lá depois, ó, vai estar nas lojas, compra lá e vê se é bom, porque isso aí a NVIDIA não precisa. Parece pirracinha, sabe? Tipo, alguém lá dentro quer fazer pirracinha porque, ai, não fale mal do meu produto. O teu produto vai estar no mercado, vão falar mal, vão falar bem, dependendo do produto. Não é porque eu gosto mais ou gosto menos da NVIDIA. Aliás, eu tão pouco gosto mais ou gosto menos de qualquer fabricante. De novo, não sou acionista de nenhuma empresa, então não preciso gostar mais ou menos delas. Eu gosto do produto. E tem bons produtos. Eu gosto de vários produtos da NVIDIA e desgosto de outros, e tudo bem por várias características. Mas nem por isso eles precisam deixar de mandar os produtos para review, porque outras pessoas querem tirar opinião baseado em testes. Porque é assim que é, né? O mercado do hardware assim. E aí, vocês estão felizes com essa possibilidade de vir uma RTX 5050 de 9 GB? Lembrando que não é confirmação, isso aqui ainda são rumores e pode ser que nem exista o produto. Mas se existir, o que vai ser? Será que a gente tem outra revisão para outros produtos também? Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, se inscreve no Unlock para chegar nos 200 mil inscritos.